Como usar o estoicismo para atrair o que é seu e parar de correr atrás do que te rejeita. Você está correndo atrás de algo que parece fugir de você? Pessoas, oportunidades, reconhecimento, amor, sucesso. Tudo parece se afastar justamente quando você mais quer. E quanto mais força faz, mais distante fica. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais aperta, mais escapa. Mas e se o problema não for o mundo estar te rejeitando, e sim você estar vibrando na frequência errada? E se o que você chama de falta de sorte for, na verdade, o reflexo do seu descontrole interno? O estoicismo ensina que nada do que é realmente seu precisa ser perseguido, apenas merecido. Porque o que é verdadeiramente seu encontra o caminho de volta quando você se torna o tipo de pessoa capaz de sustentá-lo. O mundo não responde à tua carência, ele responde à tua coerência. E é exatamente por isso que, enquanto você corre atrás do que te rejeita, você continua girando num ciclo invisível de autonegação. O mesmo desespero que te faz implorar por atenção é o que afasta o respeito. Marco Aurélio dizia que a tranquilidade vem quando paramos de desejar o que não depende de nós. E Descartes completaria dizendo que a clareza nasce quando eliminamos tudo o que é duvidoso. Se você juntar essas duas ideias, entenderá o segredo. O caos emocional te torna cego e a clareza te devolve o poder. Quando você não precisa mais que algo venha, o universo começa a se mover na sua direção. Porque aquilo que você persegue com ansiedade repele. O que você domina com serenidade atrai. A filosofia estoica não ensina a abandonar o mundo, mas a se tornar imperturbável diante dele. O verdadeiro poder está em agir sem desespero, desejar sem dependência e esperar sem fraqueza. Enquanto a maioria implora por aceitação, o estoico se torna aceito naturalmente, não porque busca ser querido, mas porque exala presença, equilíbrio e propósito. É assim que o respeito chega sem esforço e o amor sem implorar. Este vídeo é um chamado para parar de correr atrás de portas que já foram fechadas e começar a cultivar o silêncio que abre caminhos. Você vai entender como o controle da mente, a renúncia à necessidade e a clareza racional se transformam em magnetismo natural. Atração não é sobre correr, é sobre alinhar-se, não é sobre convencer, é sobre conter. O que é seu não se conquista pelo desespero, se atrai pela postura. E o que te rejeita não precisa ser temido, apenas compreendido. Porque no fundo, o estoico não busca conquistar nada. Ele busca se conquistar. E quando isso acontece, o resto vem como consequência inevitável. A verdade que ninguém quer encarar. Rejeição não é o problema. A maioria das pessoas sofre quando é rejeitada. Mas o estoico não sofre por ser rejeitado. Ele sofre quando ainda depende da aceitação para existir. Essa diferença muda tudo. O problema não está no não que o outro te dá, mas na necessidade interior que faz com que esse não tenha o poder de te quebrar. Enquanto você vincular seu valor à resposta do outro, você estará vulnerável a qualquer silêncio, crítica ou ausência. Epicteto dizia que não é o que acontece conosco que nos fere, mas a forma como interpretamos o que acontece. Então pare e pense. O que realmente te destrói quando é rejeitado? É a rejeição em si ou a ideia que você construiu de que só tem valor se for aceito? A dor não está no fato, mas na expectativa. E essa expectativa nasce de uma ilusão, a de que o outro pode te dar algo que você não encontrou em si mesmo. O estoico encara a realidade sem adornos. Se alguém não te quer, essa é apenas uma informação. Mas para o emocional dependente, é um golpe existencial. O rejeitado que precisa ser aceito transforma o não em identidade e começa a se mover com base nessa ferida. Começa a agir para provar, para recuperar, para se mostrar.
E nesse processo se perde, porque toda tentativa desesperada de provar valor parte da crença de que você não tem nenhum. A clareza cartesiana exige que a gente desmonte as crenças frágeis que sustentam nossas reações. E uma das mais nocivas é a ideia de que ser aceito confirma o nosso valor. Não. Ser aceito apenas confirma compatibilidade. E a rejeição, muitas vezes, é só uma divergência de caminhos, não uma sentença contra a sua existência. Quando você entende isso com profundidade, algo muda. Você para de implorar, para de justificar, para de tentar encaixar onde já não há espaço, porque percebe que o que dói não é o que aconteceu, mas o que você esperava que acontecesse. A diferença entre o que é e o que você idealizou cria o sofrimento. E o estoico, ao abrir mão da idealização, se liberta da dor. O que te destrói não é o fato de alguém ir embora, mas o fato de você acreditar que precisava daquela pessoa para ser completo. O que te faz correr atrás de oportunidades que te rejeitam não é ambição, é medo. Medo de não ter outro caminho, medo de não ser lembrado, medo de não ser visto. E o estoico não negocia com o medo, ele o enfrenta. Então agora, antes de continuar, encare essa verdade. Não é a rejeição que te destrói, é o apego à necessidade de ser aceito. E enquanto essa necessidade for o centro da sua identidade, você continuará se destruindo com cada porta fechada. A filosofia estoica te convida a abrir outra porta, a que te liberta da escravidão da validação. Correr atrás é um pedido disfarçado de aprovação. Correr atrás parece uma atitude nobre, parece iniciativa, persistência, coragem. Mas na maioria das vezes é apenas um grito silencioso de alguém que ainda não acredita ser suficiente. O movimento exterior de insistência esconde uma falta interior de autoafirmação. E por trás do gesto repetido de correr atrás, está a frase que você nunca diz em voz alta: me diga que eu tenho valor. Esse é o pedido oculto por trás de quase toda perseguição emocional. Marco Aurélio dizia que o que te atrapalha no caminho é o próprio caminho. E aqui, o obstáculo é a busca desesperada por algo que, ao ser buscado dessa forma, revela sua ausência em você mesmo. Correr atrás, quando parte de um lugar de escassez interna, não é uma demonstração de força, mas de fragilidade emocional. Porque ninguém que sabe seu próprio valor corre atrás de quem o desconsidera. Apenas quem ainda se mede pela resposta do outro está disposto a se desgastar por atenção. Descartes ensinava que devemos duvidar de tudo o que não for absolutamente certo. E isso inclui a ideia de que precisamos daquilo que nos rejeita. A mente, quando perturbada pela emoção, acredita que perder algo significa perder a si mesma. Mas a racionalidade cartesiana e o autodomínio estoico quebram essa ilusão. A dúvida estratégica se torna ferramenta. Será que você realmente precisa disso? Ou será que aprendeu a confundir necessidade com hábito emocional? Todo comportamento tem uma causa interna. E correr atrás é, muitas vezes, um reflexo condicionado por experiências passadas de abandono, rejeição ou comparação. A pessoa que corre atrás de validação no presente está tentando preencher lacunas que foram abertas muito antes do agora. Só que o estoicismo não se alimenta de passado. Ele vive no presente com clareza, não com carência. E só a clareza é capaz de interromper o ciclo. Quando você insiste em alguém que já mostrou desinteresse ou em uma oportunidade que já demonstrou desalinhamento, está negando um princípio racional. Aquilo que precisa ser forçado não está pronto, nem é seu neste momento. E tudo o que você tenta forçar se transforma em prisão. A liberdade está na aceitação do limite e na reconstrução da rota. O estoico não luta por atenção. Ele se concentra em manter a própria integridade. Correr atrás também inverte a ordem natural do valor.
É como se você dissesse: o outro é o prêmio e eu sou o candidato. Isso é o oposto da postura estoica. Para o sábio, o verdadeiro valor está em si mesmo. E quem quiser compartilhar esse valor será bem-vindo. Mas não há esforço para convencer, seduzir ou implorar. Porque o que é sustentado pela dignidade não precisa ser mendigado. Na prática, isso muda tudo. Quando você para de correr atrás, não está sendo orgulhoso. Está sendo lúcido. Está interrompendo um ciclo que te rebaixa. Está dizendo a si mesmo: eu me basto, e se algo vier, que venha por sintonia, não por desespero. O estoico não renuncia ao que quer. Ele apenas se recusa a conquistar às custas da própria paz. O vazio que o mundo sente quando você se cala. O silêncio não é ausência, é presença em estado bruto. Quem aprendeu a se calar sem se anular, carrega uma força que poucos compreendem, mas todos sentem. O mundo, acostumado com gritos por atenção, se desconcerta diante de alguém que não precisa falar para existir. A sociedade, viciada em reação, se inquieta diante do estoico que se contém. Porque o silêncio não implora, não justifica, não explica. Ele só é. E o que simplesmente é, sem necessidade de aprovação, se torna magnético. O silêncio verdadeiro não é vazio, é contenção. É energia que não escapa pelos lábios porque já foi resolvida na mente. O estoico não se cala por covardia, mas por domínio. Ele entendeu que cada explicação desnecessária é um convite ao desrespeito. Que cada esforço para ser compreendido por quem não quer entender é uma forma de se diminuir. E que o verdadeiro respeito começa quando você decide não mais se apresentar a quem não sabe te perceber. Há um tipo de presença que não exige espaço, mas que ocupa tudo. É a presença de quem encontrou paz interior, clareza racional e equilíbrio emocional. Esse tipo de pessoa atrai sem prometer, convence sem falar, impacta sem se exibir, porque ela não está tentando ser aceita, ela está inteira. E isso por si só desequilibra todos os sistemas ao redor que ainda vivem de performance, aparência e necessidade. O silêncio também educa. A ausência de reação revela o nível de maturidade de alguém. Quando você não responde ao desrespeito, quando não rebate a provocação, quando não tenta preencher o vácuo com barulho, está ensinando algo sem usar palavras, que seu tempo é valioso demais para ser desperdiçado, que sua energia é preciosa demais para ser negociada e que sua paz é forte demais para ser contaminada. O silêncio do estoico é a pedagogia da presença. E há mais. Quando você se cala, o mundo projeta. Cada um verá em você o que carrega dentro de si. Uns verão arrogância, outros verão sabedoria. Uns verão distanciamento, outros verão respeito. Mas quem você é, de fato, permanece imutável, porque não está mais à mercê da imagem que projetam sobre você. Isso é liberdade. E a liberdade silenciosa sempre atrai mais do que a exposição barulhenta. Por isso, o estoico não briga por lugar, ele se posiciona em silêncio. Ele não implora por espaço, ele cultiva presença. E não corre atrás, porque sabe que tudo o que é verdadeiro encontrará o caminho até ele. O que não encontrar, não era dele. O que precisar ser perseguido, não está pronto. E o que rejeita o silêncio, ainda não entendeu o valor de uma mente em paz. Ser ignorado não fere quem está resolvido por dentro. E ser rejeitado não afeta quem já decidiu não depender de aplauso. O silêncio, nesse contexto, se torna mais do que estratégia. Se torna identidade. E quando o mundo sente esse tipo de vazio, o vazio de alguém que não precisa mais provar nada, ele se dobra. Porque o verdadeiro poder sempre vem calado. Type 1 to write the next topic, or type the changes you want. Network connection lost. Attempting to reconnect. A mentira do seja você mesmo e o verdadeiro eu estoico.
seja você mesmo. Esse conselho parece libertador, mas carrega um veneno escondido, porque ele nunca vem acompanhado da pergunta essencial: qual você? O que está ferido e reativo, ou o que é racional e reconstruído? O que se moldou para agradar, ou o que foi lapidado na solitude do silêncio? O que pede aceitação, ou o que já se tornou inteiro? Dizer seja você mesmo, sem distinguir o ego condicionado do eu verdadeiro, é dar uma arma a quem ainda não aprendeu a pensar. É um convite ao auto-engano travestido de autenticidade. O estoicismo não diz seja você mesmo de forma genérica. Ele propõe: conheça quem você realmente é e então reconstrua-se com base em virtudes, razão e propósito. E essa reconstrução dói, porque ela exige confronto, disciplina e renúncia. O estoico não se expressa para ser aceito. Ele vive alinhado com princípios. O foco não é o que os outros pensam, mas o que é certo, justo e coerente. Descartes afirmava que a razão deve ser o guia de todo o pensamento. Mas quem você pensa que é, foi construído muitas vezes por trauma, comparação, medo e narrativa alheia. Então, quando você repete que está apenas sendo você mesmo, enquanto implora por afeto, corre atrás de quem te rejeita ou vive preso a padrões destrutivos, você não está sendo autêntico, está sendo automático. O verdadeiro eu não é o impulsivo, é o consciente. Marco Aurélio insistia na importância de agir conforme a própria natureza racional. E esse é o ponto de virada. O seu eu de verdade não é o que você sente, é o que você constrói com base em clareza e ação virtuosa. Emoção é importante, mas não é norte. Impulso é humano, mas não é confiável. A verdade sobre si mesmo só aparece quando você se observa com brutal honestidade e silencia as vozes externas que moldaram sua imagem. A frase "seja você mesmo" é perigosa porque pode te prender ao passado, pode te manter identificado com versões antigas, feridas e limitadas de si. E o estoicismo não se interessa por manter versões, mas por transitar entre elas até que reste apenas o essencial. Aquele que já não precisa mais provar nada porque está alinhado com algo superior, a integridade interior. E aqui está o segredo. Quando você reconstrói o seu eu a partir da razão, da virtude e da independência emocional, algo acontece. Você para de correr atrás. Porque entende que o verdadeiro eu não precisa convencer, ele só precisa ser. E tudo o que se alinha com esse estado vem. Tudo o que não vem não era compatível com a sua verdade mais elevada. Então, da próxima vez que alguém disser, seja você mesmo, pare e reflita. Esse você que você está tentando proteger é fruto de quê? Dor, falta, expectativa, ou clareza, consciência e evolução. O estoico não aceita ser qualquer versão. Ele escolhe ser aquela que reflete domínio, equilíbrio e propósito. Porque só essa versão atrai o que realmente importa e não precisa correr atrás de mais nada. A ausência que prova seu valor. Há momentos em que a ausência comunica mais que qualquer discurso. Quando você se retira, sem drama, sem justificativas, sem necessidade de ser compreendido, você muda o centro da gravidade emocional. O que antes girava ao redor do seu esforço passa a girar ao redor do seu silêncio. Porque presença constante é subestimada, mas ausência seletiva é lembrada. E quando a sua ausência é notada, é porque sua presença tinha peso. O estoicismo não ensina a desaparecer, mas a usar o afastamento como uma ferramenta de lucidez. Às vezes, parar de insistir é o gesto mais poderoso que alguém pode fazer por si. Parar de se explicar, parar de buscar, parar de ceder. É quando você recua que o outro precisa lidar com o vazio que ficou. E é nesse vazio que nasce a reflexão do outro e sua.
Marco Aurélio dizia que devemos fazer o bem e nos retirar, porque até o bem, quando forçado, perde o valor. Agora pense, quantas vezes você já deu tudo e isso se tornou invisível? Quanto mais você oferecia, menos era valorizado, porque o excesso de presença gera saturação, e saturação mata o interesse. A ausência, quando nasce da consciência, se transforma em um lembrete daquilo que o outro perdeu ou daquilo que você estava desperdiçando. Retirar-se é uma declaração silenciosa de autossuficiência. Não se trata de orgulho, mas de proteção. Não é vingança, é discernimento. O estoico não se retira por medo, mas por clareza. Ele percebe quando está dando mais do que o necessário e entende que o valor não está em se fazer presente a qualquer custo, mas em saber a hora de parar. Porque é na ausência que muitos aprendem o real valor da sua presença. Descartes diria que a ausência de evidência não é evidência de ausência. Isso significa que sua retirada não apaga sua existência, apenas a reposiciona. E nesse novo posicionamento, você deixa de ser acessível para quem te usava e se torna desejado por quem aprendeu a enxergar. Sua ausência se torna um espelho. Revela o que o outro não via enquanto você estava ali o tempo todo. É preciso força para ficar, mas é preciso clareza para sair. E quando você aprende a se afastar com leveza, algo muda por dentro. Você entende que não precisa mais forçar nada. O que é seu permanece. O que não é, se dissolve. E o que vale a pena volta se tiver sabedoria. Se não voltar, foi livramento. O estoico não busca recuperar, ele busca manter-se inteiro. Então entenda, às vezes não é o que você faz que te dá valor, é o que você deixa de fazer. Não é o quanto você insiste, mas o quanto você se valoriza o suficiente para se ausentar. A sua ausência, quando é escolha e não fuga, se torna afirmação. Uma afirmação silenciosa de que seu valor não está no quanto você se esforça para ser visto, mas no quanto você sabe quando não precisa mais ser. Reconheça quem não tem capacidade de te receber. Nem toda rejeição é uma ofensa. Às vezes, é só um limite. Um limite da outra pessoa, não seu. E insistir em ser aceito por quem não tem estrutura emocional para te acolher é construir morada onde só há ruínas. O estoico aprende cedo que nem tudo o que é negado é pessoal. Há rejeições que não são sobre você, são sobre a incapacidade do outro de reconhecer, sustentar ou valorizar aquilo que você carrega. Esse é um ponto de maturidade emocional que transforma completamente a forma como você interpreta o não, o silêncio, a indiferença. Você para de ver cada rejeição como uma prova de insuficiência e começa a enxergar como um reflexo da limitação alheia. Porque nem todo mundo está pronto para lidar com autenticidade. Nem todos suportam profundidade. Há quem prefira ruído à presença, distração à verdade, controle à entrega. Epicteto dizia que nós devemos aceitar aquilo que não está sob nosso domínio, e a capacidade do outro te enxergar como você é está fora do seu controle. O estoico não força reconhecimento. Ele observa, testa, se posiciona e, se necessário, se retira. Porque onde não há espaço para reciprocidade, não há espaço para permanência digna. A continuidade sem correspondência é autoabandono. Quantas vezes você tentou mostrar seu valor a alguém que só sabia olhar com olhos limitados? Quantas vezes você insistiu em ser notado por pessoas viciadas em jogos emocionais, instabilidade ou imaturidade? E no fim, ainda achou que o problema era você. Mas não era. Era o campo onde você estava plantando. Sementes não germinam em solo árido, por mais férteis que sejam. Descartes nos ensinaria a aplicar a dúvida como ferramenta de clareza. Então duvide de uma ideia que te persegue, a de que ser rejeitado significa ser inferior. Isso é falso.
Ser rejeitado pode significar apenas que o outro está em um nível de consciência que não alcança o seu. Não como hierarquia, mas como estado interno. E o estoico não se ajusta para caber. Ele reconhece onde não é bem-vindo e segue. O sofrimento nasce quando você tenta se moldar para caber no entendimento do outro. Quando recalca sua essência para não incomodar. Quando reduz seu brilho para não cegar. Mas isso te destrói por dentro. O estoico, ao contrário, não se diminui. Ele entende, se o outro não consegue me receber como sou, isso não é falha minha, é limite dele. Então reconheça, sem mágoa, sem ódio, sem drama. Apenas reconheça. Há pessoas que não têm ainda a maturidade para acolher quem você se tornou. E tudo bem, porque sua vida não depende de ser aceito por todos, mas de viver com coerência diante de quem você é. E quando você vive em coerência, atrai quem vibra na mesma frequência. O resto, por mais que doa, precisa ser deixado para trás. Tudo o que é seu se atrairá pelo seu estado, não pelo seu esforço. Você foi treinado para acreditar que precisa se esforçar ao máximo para conquistar o que deseja, que deve correr atrás, se provar, insistir. Mas essa lógica esconde uma armadilha invisível. Ela faz você acreditar que só terá valor quando for aceito, escolhido, reconhecido. Isso te mantém prisioneiro do externo, escravo do resultado, dependente do olhar alheio. O estoicismo quebra esse ciclo ao te lembrar de uma verdade esquecida. O que é seu não precisa ser conquistado com desespero, mas sustentado com postura. Epicteto ensinava que não devemos nos ocupar com aquilo que não depende de nós, e conquistar a resposta do outro, a aceitação do mundo ou o resultado imediato de nossos esforços, não depende. Mas o estado interno que você sustenta, isso depende só de você. E é justamente esse estado que determina o que você atrai. Porque o mundo, no fundo, responde ao que você é, não ao que você diz querer. Ele reage à sua vibração mental, à sua clareza, ao seu nível de consciência. O esforço movido por medo repele. O esforço que nasce da ansiedade transmite escassez. E tudo o que carrega escassez acaba sendo ignorado, evitado, descartado. Porque há uma diferença brutal entre quem se move por convicção e quem se move por carência. O primeiro emana autoridade, o segundo emana necessidade. E o estoico sabe, aquilo que é sustentado com sobriedade, calma e integridade atrai naturalmente o que está no mesmo nível. Descartes nos mostrou que para alcançar a verdade é preciso eliminar tudo o que é incerto. E o desespero é a maior incerteza de todas. Ele confunde a razão, embaralha os sentidos e te faz acreditar que quanto mais intensidade você colocar, mais resultado obterá. Mas não é assim. O esforço irracional te afasta de si mesmo. E quando você está longe de si, está longe do que é seu. Atração real não é sobre sedução. É sobre alinhamento, não é sobre correr atrás, é sobre caminhar com clareza. O estoico não força conexões, porque entende que o que é dele virá, e o que não vier será substituído por algo melhor ou mais verdadeiro. Isso não é passividade, é confiança fundamentada na ação correta. Ele faz o que é seu, mas nunca ultrapassa os limites da dignidade. Por isso, antes de continuar se desgastando em buscas que te enfraquecem, pergunte-se: o que estou tentando atrair está compatível com quem eu sou neste momento? Porque talvez o que você quer ainda não veio, não por rejeição, mas porque você ainda não está sustentando o estado necessário para que isso te reconheça. Isso muda tudo. A pergunta deixa de ser como conquistar e passa a ser como me tornar a versão de mim mesmo que naturalmente atrai o que desejo. O que é seu reconhecerá o seu estado, não o seu esforço.
E o seu estado só muda quando você para de tentar convencer o mundo e começa a transformar sua base interior. Essa é a raiz estoica da verdadeira atração. Não o grito, mas a firmeza. Não o desespero, mas a serenidade. Não o clamor, mas a coerência silenciosa de quem já se tornou aquilo que busca. O não que te liberta mais do que o sim que te enganaria. O que dói não é o não que você recebe, é o que você criou dentro de si antes dele. A expectativa de aceitação, a fantasia da reciprocidade, a esperança de ser visto por quem nunca teve olhos para enxergar além de si mesmo. E quando esse não chega, parece um soco no peito. Mas é apenas a demolição de uma ilusão que você mesmo construiu. E às vezes, essa demolição é o maior presente que você pode receber. O estoico não foge do não. Ele o acolhe com racionalidade, porque sabe que o sim obtido por insistência não é conquista, é autoabandono. O sim forçado te afasta de si mesmo, te obriga a se moldar, a se calar, a se corromper. E o preço por ser aceito dessa forma é alto demais. Você perde a própria integridade só para caber num espaço que não foi feito para a sua verdade. Marco Aurélio já ensinava que aquilo que nos parece adversidade, muitas vezes, é o próprio caminho. O não que dói pode ser exatamente o que te salva de um destino torto. Quantos sims você já celebrou que depois te destruíram por dentro? Quantas portas abertas se tornaram prisões? Quantas pessoas que disseram sim estavam, na verdade, te empurrando para longe de si mesmo? Descartes diria: duvide daquilo que te agrada fácil demais, porque o prazer imediato, sem base racional, costuma esconder armadilhas. O sim que te tira da lucidez é um convite para o auto-engano. Mas o não que te confronta é, muitas vezes, a única coisa que poderia te acordar a tempo. A recusa te obriga a voltar para dentro, te convida a olhar com novos olhos, te empurra para a reconstrução daquilo que você deixou de ser ao tentar agradar. O estoico entende. Há rejeições que são portas fechadas com propósito. O não te protege do lugar errado, da pessoa errada, do caminho que te afastaria da tua essência. E se você enxerga isso com clareza, a dor se transforma em libertação. Porque você deixa de lutar contra o fluxo da realidade e começa a caminhar com ela. Receber um não e permanecer em paz é o ápice do autodomínio. É sinal de que você já não está refém da necessidade de ser escolhido. Porque no fundo, você já escolheu a si mesmo. O estoico não implora por permanência. Ele observa os sinais, respeita os ciclos e aceita as respostas, mesmo quando doem, porque sabe que a dor de um não agora evita a ruína de um sim que seria falso. Então, da próxima vez que a vida te negar algo, não veja isso como fracasso. Veja como filtro, veja como redirecionamento, veja como uma forma inteligente do universo, ou da sua razão, te impedir de se perder tentando se encontrar no lugar errado. O não te define, ele te redireciona, e às vezes esse redirecionamento é a única coisa que te impede de construir uma casa em cima de areia movediça. Quem sabe o próprio valor incomoda quem se vende por nada. Existe um incômodo silencioso que a presença de alguém íntegro causa nos que vivem de aparência. O estoico, por saber o que vale, não precisa se exibir. E esse silêncio, essa firmeza, essa ausência de desespero por aceitação incomoda, porque escancara a falta de solidez de quem se sustenta em elogios, curtidas, aprovação e necessidade constante de aplauso. Quem se vende por migalhas não suporta estar diante de quem não está à venda. A postura de quem já não negocia seus princípios cria tensão, não porque essa pessoa é arrogante, mas porque ela se tornou inabalável. Enquanto os outros oscilam ao sabor das emoções e da opinião pública, o estoico se move por convicção, não por conveniência.
Ele não adula para ser aceito, não se reduz para ser amado, não finge para ser incluído. E quem vive em função da aceitação alheia se sente ameaçado diante disso. Epicteto ensinava que o homem livre é aquele que não depende daquilo que não está sob seu controle. E a maior liberdade é a de não precisar da validação dos que te olham de fora. Quando você sabe quem é, os olhares não te moldam, apenas te observam. E quanto mais você permanece firme na própria verdade, mais começa a provocar o desconforto de quem ainda se esforça demais para agradar. Esse desconforto se manifesta em formas sutis, críticas veladas, afastamentos silenciosos, rejeições disfarçadas. Mas nada disso fere quem já está estabelecido em si. Porque o estoico não mede seu valor pela quantidade de mãos que o aplaudem, mas pela qualidade do caminho que trilha. Ele incomoda porque não joga o jogo. Ele desestabiliza porque não reage. Ele frustra porque não cede ao teatro da bajulação. Descartes diria que a clareza de um pensamento verdadeiro incomoda os que vivem na névoa da ilusão. E o mesmo acontece com atitudes. A clareza de uma postura verdadeira confronta os que ainda não descobriram quem são. Quem se esforça o tempo inteiro para ser aceito se sente ameaçado por quem já aceitou a si mesmo, porque isso revela o quanto estão distantes da própria liberdade. Mas o estoico não provoca para incomodar. Ele apenas é, e esse ser com solidez basta para desmoronar as máscaras ao redor. Porque enquanto uns vivem de aplausos, ele vive de paz. Enquanto uns se mostram para serem notados, ele se torna notável justamente por não se exibir. Enquanto uns fazem tudo para caber, ele permanece inteiro mesmo se isso custar a solidão. É preciso coragem para sustentar o próprio valor em um mundo que te empurra para a barganha constante. Coragem para dizer não quando todos estão dizendo sim por medo de desagradar. Coragem para permanecer firme quando tudo parece querer te dobrar. E é essa coragem silenciosa que separa os que são dos que apenas parecem. Por isso, se a sua firmeza incomoda, permaneça. Se o seu silêncio ofende, continue. Se a sua verdade assusta, não recue. Porque enquanto muitos se vendem por qualquer aceitação, você está construindo algo que ninguém pode tirar, um valor que não depende de mais ninguém além de você. Você não precisa ser escolhido. Você precisa escolher a sua paz. A maior ilusão da vida é acreditar que a validação externa tem o poder de definir quem você é. Passamos anos tentando ser escolhidos por alguém, por um grupo, por uma empresa, por uma ideia de sucesso que sequer foi nossa. Corremos atrás de portas que nos ignoram, de pessoas que nos rejeitam, de lugares onde claramente não pertencemos. Mas há um ponto de virada. E esse ponto começa com uma decisão: parar de tentar ser escolhido e começar a escolher a própria paz. Você não precisa ser lembrado para existir. Não precisa ser reconhecido para ter valor. Não precisa ser amado por todos para ser digno de amor. O que você precisa é de lucidez. Clareza para entender que a busca desenfreada por pertencimento é um reflexo do vazio interior, não uma missão legítima. E enquanto você correr atrás de quem te rejeita, vai continuar fugindo de si mesmo. Marco Aurélio dizia que a tranquilidade vem quando aceitamos o que nos cabe e rejeitamos o que nos fere. E isso exige força, porque abrir mão da corrida pela aceitação é doloroso. Você vai ver portas se fechando, pessoas se afastando, ciclos terminando. Mas também vai começar a sentir algo que nunca sentiu antes: silêncio. E nesse silêncio vai descobrir a paz de simplesmente não precisar mais lutar por aquilo que nunca foi seu. Descartes nos ensinaria que a dúvida é o primeiro passo para o conhecimento. E talvez você precise começar a duvidar dessa ideia de que só será feliz quando for escolhido por alguém, quando alcançar determinada meta,
quando for visto, lembrado, exaltado. Porque a verdade é que o dia em que você parar de correr atrás de tudo isso será o mesmo dia em que começará a viver com autenticidade, sem filtros, sem medo, sem necessidade de provar nada. O estoico não implora por espaço, ele se posiciona com dignidade, ele não disputa a atenção. Ele foca no que pode controlar, a mente, o caráter, a ação presente, e essa escolha diária por si mesmo é o que paradoxalmente começa a atrair o que é compatível. Porque tudo aquilo que exige que você se anule para permanecer não merece espaço na sua vida. Você não precisa vencer os outros, não precisa se destacar, se exibir, se contorcer para ser visto. Precisa apenas viver em coerência com a sua verdade. E quando você faz isso, começa a exalar algo que ninguém consegue ignorar: paz. Não a paz fingida das redes sociais, mas a paz que vem do silêncio interior, da clareza cartesiana, da consciência estoica de que você está onde deve estar, mesmo que não haja aplausos, curtidas ou plateia. O que é se ouvirá, o que não é se afastará. Mas o mais importante não é isso. É quem você se torna no processo. Alguém que não precisa mais da escolha dos outros, porque já fez a escolha mais importante de todas: viver em paz com quem você é.